Mudando de assunto, agora a gente vai falar de um outro assunto maravilhoso, né? Quando a gente fala em adoção, a gente fala na transformação da vida de uma série de pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? E eu considero como um dos atos de amor e de doação dos mais nobres, dos mais lindos. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso e explicar para as pessoas que estão em casa como funciona esse processo de adoção. Muitas pessoas têm interesse, mas não sabem quais são os processos em que tem que passar para chegar a adotar uma criança. Então, para isso, eu estou recebendo hoje aqui na nossa revista o Elialves Silva, que é advogado e membro da Comissão de Direito à Adoção da OAB São Paulo. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Cá estamos. Imagina, a gente que agradece. Estou recebendo também aqui a Ilzete Brenha, que tem 52 anos, e ela tem 3 filhas adotivas. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Tudo jóia, bem-vinda também. Uma das filhas é a Daniele Brenha, que tem 25 anos, que está aqui. Tudo bem, linda? Tudo. Obrigada por ter vindo também. Obrigada a vocês. E a Alexandrina, ela tem 2 filhas adotivas, a Tamires e a Maria Eduarda, que não estão aqui porque uma é muito titiquinha, né? Muito pequenininha. E a outra não pode comparecer. Está na faculdade, né? Trabalho, também obrigada pela presença de todos vocês. Vamos conversar mesmo sobre esse assunto, porque não só é importante a gente saber como funciona o processo de adoção, como também ouvir das pessoas que adotaram e das que foram adotadas, a importância que isso tem e como isso fez diferença na vida de vocês, tá? Mas antes de mais nada, para as pessoas que acreditam que o processo de adoção é extremamente burocrático e lento e demorado, elas podem continuar pensando assim ou não? É mais simples do que a gente imagina? Não, na realidade, em se tratando de uma questão até em busca da segurança jurídica, é necessário que existam todas as precauções para que isso não venha a trazer problemas. Porque, como nós já temos ouvido nos noticiários, mesmo com todas as cautelas, problemas existem. Então, na realidade, o processo ele necessita do preenchimento de alguns requisitos, de algumas formalidades, e isso, evidentemente, acaba trazendo uma morosidade, que também não podemos esquecer que o próprio judiciário também tem a sua falta de estrutura, que, consequentemente, traz uma morosidade para esse tipo de pretensão das pessoas que têm interesse em adotar e também a expectativa daquele que está na condição de ser adotado. Então, para quem tem interesse em adotar, qual é a primeira medida, qual é a primeira atitude que a pessoa primeira tem que ter? Providência, eu diria que é ter o sentimento e estar preparado para amar e ser amado. A partir daí, é procurar a vara da infância e da juventude da sua comarca, ou seja, do seu município, se lá tiver, para que ela possa, então, demonstrar esse interesse e automaticamente requerer a inclusão dela no Cadastro Nacional da Adoção. E isso, evidentemente, vai dar a oportunidade para que essa pessoa tenha visibilidade no Brasil inteiro da sua disponibilidade, do seu interesse em fazer uma adoção. Então, não fica necessariamente restrito ao município onde ela reside. Então, nada impede que alguém do Rio Grande do Sul venha adotar uma criança do Pará e vice-versa. E a pessoa tem que ser casada obrigatoriamente ou não? Ela pode ser separada, solteira? Não tem nenhum inconveniente isso, só existe a necessidade que haja uma diferença de idade de 18 anos entre o adotante e o adotado. Basicamente 18 é isso. anos. 18 anos de diferença. E a pessoa, 16 anos, desculpa. 16 anos de diferença e a pessoa pretendente à adoção tenha no mínimo 18 anos. Mas a pessoa precisa comprovar que ela tem condições de manter uma criança, de manter uma família, de manter uma pessoa, né? Ela tem que comprovar que ela tem condições financeiras, psicológicas. Existem uma série de testes que essa pessoa precisa passar também para provar isso, né? Não é requisito essencial o fato de ter condições financeiras para poder, obviamente, adotar. É necessário que tenha todas as condições do ponto de vista psicossocial para que ela realmente venha a estar deferido pelo juiz através de uma decisão judicial a inclusão dela no cadastro, ou seja, que ela está apta a adotar. Para isso, é feito toda uma avaliação do ponto de vista psicológico e também pelo assistente social, no sentido de que aquela pessoa está preparada para poder fazer a adoção. E nesse trabalho, para dar um exemplo, é tentado identificar
Por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma adoção, mas em função dela ter perdido um ente querido dela, ela querer fazer essa substituição de colocar alguém dentro de casa que vai trazer essa compensação. Ou, de repente, alguém que perdeu um filho e com essa atitude ela vai preencher esse espaço. Então, se detectado esse tipo de situação, é uma das situações que, de repente, pode não ser deferido essa adoção. Tá. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas que vão atrás, né, de uma adoção não são exclusivamente pessoas que não têm condições de ter filhos por uma razão ou outra, né? A gente tem aqui um caso no estúdio, aliás, um caso fantástico, né? Uma história linda da Iusete, que tem 5 filhos no total, sendo que 2 são biológicos. Então, Iusete, você é prova de que não precisa necessariamente, né, de que as histórias são as mais diferentes possíveis, e você mesmo tendo condições de ter os seus filhos, teve atitudes de amor, não foi uma só, foram 3, né? Como é que surgiu essa ideia de você adotar, de você aumentar a sua família? Eu sempre tive essa vontade, porque a minha mãe também eu tenho 2 irmãos, e eu sempre não fazia questão de ter filhos biológicos, mas a gente, quando se casa, a gente tem que também, né, reparar na opinião do esposo, e ele queria ter filhos. Tá. Então, tudo bem, aí eu tive uma primeira gravidez que eu perdi, a segunda um menino, a terceira um menino. Eu falei assim, mas eu queria tanto uma menina. Eu falei assim, então vamos parar por aqui, que eu vou adotar uma menina. Ai, que máximo. A princípio ele não quis muito, não. Nesse meio termo eu sou cristã. Então eu pedi muito a Deus que dirigisse uma criança para mim, daquela que precisasse de mim. Tá. Não tanto eu dela, mas que ela precisasse de mim. Tá. Aí, nesse meio termo, antes dela chegar, apareceram 3 crianças. Mas o meu esposo não quis. No tempo, né, há 25 anos atrás, era mais fácil do que hoje. E aí, ele falou assim, não, mas ainda não está na hora, ainda não está na hora. E eu comecei a trabalhar num escritório de lares infantis da Golden Cross. E lá, eles ligaram perguntando se eu sabia de alguém, né, que queria um bebê que ia nascer ainda, que a mãe ia doar. Eu falei assim, mas eu quero. E nisso Jesus mandou essa minha princesa aqui de presente. Que lindo! Ai, daqui a pouco tá todo mundo assim, porque as histórias são muito lindas mesmo. Agora, a Daniele entrou na sua vida, ela tinha quantos anos? Ela Era tinha bebê? 2 dias. 2 dias? 2 dias. Ai, que coisa mais linda, que benção. Ela já saiu do hospital direto. Aquela foto que apareceu, a Daniele já está nela. Deixa eu ver, coloca de novo pra gente, diretora. Apareceu uma foto agora da sua família, eu acredito que estão os 2 meninos lá, eu olhei de relance, vamos colocar de novo? A Daniele é a de cá. A Daniele já é grandinha. Já estava grandinha. Ai, que aí. lindinha. Ali são os 2 meninos, a Daniele e a caçulinha. É mais nova. E a bebê quem é? É a Daine. Daine? Daine. Lindinha Hoje ela tem demais. 18 anos. A mais nova já está com 18. Está com 18. E como é que é esse convívio, assim? Eu acredito que a família, quando tem essa disposição de adotar, existe todo um trabalho psicológico que tem que ser feito, né, dentro dessa família para que todos se sintam parte do mesmo contexto. Porque assim como a gente lê em histórias de romances, né, essa diferença não aconteceu na família de vocês, entre o filho adotado e o filho biológico. Como é que você trabalhou isso dentro da sua família? Eu sempre cuidei de crianças. Sempre, a minha vida inteira sempre cuidei de crianças. E eu sempre gostei muito. Então, eu nunca tratei crianças diferentes umas das outras. E a partir do momento que a Daniele veio para casa, eles ficaram muito encantados. Eles parece que puxaram um pouco a mãe e gostaram demais. Assim, é o nosso neném, né, mamãe? Assim, é o nosso neném. Delícia, eles foi Jesus que mandou. Muito, de uma forma maravilhosa. Muito. E isso não só a Daniele, mas as outras 2 que vieram também. As outras 2 também. Que delícia, a última, por exemplo, foi a gente quis. Daí a família toda foi reunida, perguntando, olha, vai vir mais um, você quer mais um irmãozinho em casa, irmãzinha, vai ter algumas obrigações. Ele disse, não, a gente quer. Então, desde pequenininhas a gente já muito linda tinha aquela harmonia ali. Realmente é emocionante, viu, Daniela? Deixa eu conversar um pouquinho também com a Alexandrina. Alexandrina, e a sua história? Como foi? Por que você resolveu adotar? Bem, a primeira, eu tinha 31 anos, tinha um casamento de 4 anos sem filhos, o meu esposo tinha um problema. E a gente começou a contar para as pessoas que nós tínhamos essa intenção. E assim, em janeiro, a gente comprou todo o dormitório dela, sem saber se íamos arrumar ou não, né? E fomos comprando roupa e as pessoas achavam meio estranho, porque
Ninguém tinha falado nada, mas nós já preparamos o quarto. Só que nós não tínhamos noção de meses, menino, menina, então a gente comprava tudo amarelo, era a história do amarelo. Mais possível. E aí nós recebemos um domingo, até era um jogo de futebol, e nós recebemos uma notícia que tinha uma criança que algumas famílias não haviam entrado no acordo porque ela era muito pequenininha, ela tinha 1,5 kg. Tá. E as pessoas tinham medo, ela era muito frágil. E aí nós fomos ver, e assim que eu peguei, eu falei, ai filha, a mamãe já chegou. Então eu já me coloquei assim para ela. Já se identificou logo já de identifiquei. cara. E assim, aí nós levamos ao pediatra. No primeiro, o pediatra chorava muito, porque ele falava, mãe, só com amor para essa criança. E hoje ela está com 19 anos, né? É o meu orgulho, a minha amiga, é tudo. Eu tenho ela assim, nossa, ela é meu orgulho porque assim, ela aprendeu muito aquela doar, né? Se doar é muito difícil a gente explicar para as pessoas sobre adoção, porque às vezes as pessoas falam assim, o seu ato foi muito bonito, mas não é, que parece que o coração da gente transborda amor e ele tem que vazar para algum lugar. Então ela aprendeu muito isso. E aí o casamento não deu certo, eu me separei e depois de muitos anos, numa segunda oportunidade, eu me casei e aí nesse casamento já conhecendo a história, eu estou 9 anos casada, então praticamente meu esposo criou a Tamires, né? Ele já conhecia a história, então foi muito mais fácil chegar a Maria Eduarda. Tá. Esse sentimento passa. O que foi mais difícil é porque aí nós nos cadastramos num fórum que tinha muitos casais e a gente esperou 4 anos por isso. Pela e aí dela. para a chegada, só que a gente esticou para 3 anos. Só que chegou uma bebê de 3 meses e aí na minha fase dessa idade as coisas mudaram muito, mas muito legal, muito já está com 1 ano e 4 meses lá em casa e as duas se parecem demais, tanto que acham que é filha da... Deixa eu dar mais uma olhadinha na foto da família. A mais velha então ali é uma foto de um aniversário, né, pelo que eu vi. Que está toda a família reunida? Isso, apareceu. Essa daí é a elas mais são velha e a juntas. pequena. Ai, que delícia. E como é que foi a reação da mais velha com a chegada de mais uma Nossa, irmãzinha? Maravilhosa. Ela é irmã mãezona, eu falo, porque ela toma conta dela e ela, outro dia ainda disse pra mim, falou, mãe, o amor que eu tenho pela Eduarda, eu não sei te explicar. Eu falei, por vocês duas, nem eu. E como é que foi, assim, para as crianças crescerem já sabendo, é importante que elas já cresçam sabendo que não são filhos biológicos, que são filhos de coração? Muito importante. Que foram escolhidos para serem os filhos? Muito importante. Tem uma diferença muito grande aí. Às vezes tem alguns casais que, ao adotarem filhos, esquecem que eles são filhos... Esquecem não, eles lembram muito as crianças que são filhos adotivos. Não pode. Eu acho que a criança que é adotada tem que ser tratada como o seu filho biológico. Não tem diferença, não existe diferença. Exatamente. Mas é importante igual. que eles saibam desde Eles saibam sempre, desde né? Para que isso pequenininho. não seja um tabu dentro da família ou que Pras se minhas, torne uma conversa difícil no futuro, né? Para as minhas eu contava uma historinha desde pequenininha. E era muito interessante, que a historinha dela, que eu contava para ela de pequenininha, um dia ela falou assim, mamãe, eu já sei quem essa mulher da história está me contando. Essa mulher da história é a senhora, as crianças, os meninos é o Tatinho e o Tatão, que ela chamava, e a neném sou eu. Nesse dia eu chorei muito, Ai, que viu? Foi uma lindinho. emoção muito grande. Existe um aspecto também que é muito importante, que é exatamente estar estruturado na verdade. Então, na medida que isso passa a fazer parte do dia a dia de maneira transparente, já vai sendo crescido com essa estrutura e evita de alguém querer utilizar esse suposto segredo como chantagem. Claro. E normalmente isso acaba acontecendo dentro da própria família, algum primo, algum sobrinho, enfim, isso acaba acontece desmoronando tudo, né? E como você colocou, a infraestrutura física não é tão importante quanto a infraestrutura que a gente tem que ter dentro da gente, né? Para ter um ato como esse, uma estrutura emocional, uma estrutura de amor, de carinho, que eu acho que isso é que faz toda a diferença mesmo no desenvolvimento de qualquer ser humano. Seja um filho biológico, seja um filho adotivo, eu acho que isso realmente é o que faz a diferença. E como a gente estava falando das burocracias e dessa estrutura que a gente tem que ter, para que não aconteça como que aconteceu, por exemplo, no mês passado, né? Que a Justiça de Minas Gerais condenou um casal de Uberlândia a indenizar um adolescente que foi adotado aos 4 anos de idade e ele foi devolvido ao abrigo depois de um tempo, né? Com mais de 2 anos de convívio, mais ou menos em 2001, né? E aí eles devolveram o menino, mas quiseram ficar com a menina, eles eram irmãos. Então uma história muito complicada aí dentro desse
nesse contexto, que mesmo com todas as burocracias, mesmo com todos esses testes, né, que as pessoas têm que passar para realizarem uma adoção, muitas vezes pode acontecer um mal entendido ou você querer devolver, o que é uma coisa muito surreal, a gente pensar você devolver um filho, né? Enfim, mas cada caso é um caso, está sendo analisado, está sendo julgado e vamos deixar para a justiça resolver esse aqui, né? Mas fica o recado, então, que a adoção realmente é um ato de amor, antes de mais nada, assim como você ter um filho, você adotar um filho, é uma pessoa a mais que você está incluindo na sua vida e para dar todo o amor e todo o carinho que todo mundo merece e precisa ter para se desenvolver. Eu queria muito só bem, aproveitar rapidamente para apresentar, esse daqui é um trabalho feito pela OAB, pela nossa Comissão de Direito à Adoção, que é exatamente, são 144 perguntas e respostas sobre o tema, tanto do aspecto burocrático como do aspecto legal. E quem quiser ter acesso pode entrar no próprio site da OAB, que é oab.sp.org.br, que acessando o ícone de cartilhas, lá vai ter acesso a isso. Também quero parabenizar... A cartilha está toda no site. Tá. E também quero parabenizar a produção por ter escolhido esse tema, porque essa semana no estado de São Paulo comemora-se exatamente a Semana da Adoção e amanhã, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. Que bacana. Olha, a gente agradece, viu, não só a presença de vocês e, claro, esse espaço está sempre aberto para que a gente converse sobre assuntos tão importantes como esse. Muito obrigada, então, ao Eli Alves Silva, que é advogado e membro da Comissão de Direito à Adoção da OAB de São Paulo, e também a Ilzete Brenha, as suas 3 filhas adotivas, aos seus meninos também, parabéns a essa família toda linda, a Daniele, que também esteve aqui, que está com 25 anos, uma menina linda hoje, e também a Alexandrina, que tem, como a gente já falou, e um as 2 beijo para a filhas pequenininha que ela está te assistindo. A coisinha mais bonitinha. Beijo para você, Lindinha. Como é o nome dela mesmo? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Beijinho para você, que está na faculdade também, né, que não pôde comparecer, mas sinta-se beijada e muito obrigada. E parabéns para vocês, antes de mais nada. Até uma próxima, gente.